Olá pessoal, vamos começar então o nosso conteúdo de introdução à usinagem, né? Usinagem que não é um processo único, né? Mas que são vários processos de fabricação, né? Dentro desse contexto, vamos esclarecer alguns tópicos aqui, né? O que é fabricação, né? Fabricação é o ato de transformar matérias-primas. Essas matérias-primas elas podem ser polímeros, madeira, metais, podem ser diversos tipos de material. Transformar esses materiais em produtos acabados através de uma série através de um processo ou de vários processos diferentes. E quando a gente fala em fabricação, a gente sempre tem que ter em mente que ela segue uma organização bem definida. Pelo menos é isso que se espera para alcançar um objetivo da forma mais rápida e com a maior qualidade possível. Dentro do estudo de operações com metais, distinguem-se dois grandes grupos. O primeiro grupo são as operações de usinagem, que é o nosso foco aqui nessa aula. Mas também tem uma série de operações de conformação, laminação, trefilação, forjamento. A gente pode ter conformação de chapas, que aí envolve dobramento, embutimento. Então, são processos que têm uma característica específica e vocês vão ver aqui no conceito de usinagem que o porquê que eles são diferenciados nesses dois grandes grupos. Quando a gente fala em usinagem, a gente entende por usinagem que são processos, né, que para conferir forma, dimensões e acabamentos, eles removem material. Remove material na forma de cavaco. E o que é esse cavaco? Cavaco é a porção de material que a gente retira com a ferramenta. E normalmente o cavaco ele tem uma forma geométrica irregular. Tá? Um exemplo bem fácil de entender seria quando a gente aponta um lápis. Por que a gente aponta um lápis? Para dar um formato cônico na ponta e poder deixar aquela ponta bem fininha lá na parte do grafite. Então, a gente removeu o material para dar forma e um acabamento para esse lápis. O resíduo que sai disso, lá no apontador, a gente não consegue mais usar, né? A gente até poderia tentar reciclar ele em alguns tipos de lápis. E ele se caracteriza por ter um formato esquisito, né? Ele não tem um formato definido que possa ser definido com elementos geométricos como um prisma, um cilindro, enfim, esses tipos de elemento, né? Então, o que é a usinagem? É um processo, são processos, né, que se remove material para chegar onde a gente quer. Diferente, por exemplo, dos processos de conformação. Normalmente na conformação a gente não perde material. Quando a gente forja um virabrequim, por exemplo, a gente entra com um tarugo aquecido e faz a prensagem dele, né, a forja dele, e a gente não perde o material. A mesma massa que a gente tinha na entrada do processo, a gente tem na saída do processo. E não é o que acontece aqui no processo de usinagem. Mas aí vem a pergunta: o processo de usinagem, então, é um processo ruim porque tu gera resíduo, tu gera sucata? Não. Cada processo dentro da hierarquia dos processos, ele tem a sua importância, né? A parte boa dos processos de usinagem é que grande parte do cavaco, né, da sucata gerada é reciclada. Tá? Então, essa é uma das características importantes que a gente precisa citar desses processos. Não é um processo que só gasta material. O cavaco, que é o resíduo, ele pode ser reaproveitado. Se a gente pensar nessa hierarquia dos processos de fabricação, a gente pode entender conforme essa literatura aqui. O que acontece? Vocês estão vendo ali que a usinagem, ela aparece aqui dentro dos processos secundários, né?
Porque eu nunca, da matéria-prima, eu vou fazer os processos de usinagem. Normalmente os processos de usinagem, eles vão estar ligados a um processo que já aconteceu. Por exemplo, eu posso ter a fundição, ou a microfusão, ou a fundição em molde de areia de uma determinada peça, só que o processo de fundição não é um processo preciso. Então, essa peça aqui, para poder montar, talvez ela tenha que passar por um processo de usinagem, depois por um tratamento térmico, depois por uma pintura, para depois ser montada, testada e aí acabar o processo. Outro exemplo que eu posso dar é por exemplo, um virabrequim. Ele vai ser forjado, depois ele vai ser dado o tratamento térmico e depois ele vai ser retificado, que é um processo de usinagem, para dar o acabamento. A mesma coisa pode se dar o exemplo quando a gente pega, por exemplo, o minério de ferro, junta com os elementos de liga, faz uma laminação para gerar uma barra cilíndrica, retangular, sextavada, ou uma trefilação. E a gente pega essa barra que foi gerada por um desses processos e a gente ou faz um torneamento, ou um fresamento, ou faz furos, ou serra. Depois a gente pode fazer o tratamento térmico, uma zincagem, ou a gente pode soldar isso em algum lugar para depois chegar no final do nosso processo. Então, os processos de usinagem, eles são processos enquadrados como processos de complementação. É um processo secundário, mas de vital importância para a gente chegar no produto final. Aqui tem alguns exemplos de peças de motores, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ver de pé, essa peça aqui é um virabrequim de motor de carro, né? De veículo, né? Então, esse virabrequim, vocês estão vendo que aqui tem um acabamento diferente, ele é forjado, né? E depois, essas áreas aqui que são mais brilhosas, são áreas que foram retificadas. Por que retificadas? Porque aonde passa a biela que faz com que o pistão se movimente, precisa ter uma precisão e uma cilindricidade, né, muito grande. Então, esse eixo aqui, ele passa por um processo de forjamento e depois ele passa também por processos de usinagem. Então, um processo de conformação complementado com o processo de usinagem. A mesma coisa acontece com a válvula do motor ou com essas peças que têm engrenagens, com as buchas, elas podem passar por algum processo de usinagem complementar. Para dar uma dimensão disso, a gente pode ter peças usinadas de tamanho muito pequeno. Porém, a gente também pode ter coisas muito grandes. Por exemplo, aqui a gente está vendo algumas pessoas aqui, vocês estão vendo a pessoa em escala natural ali, eles estão montando um virabrequim do que provavelmente é um mecanismo que vai num navio, algum veículo de grande porte, né? Então vocês estão vendo aqui que as peças usinadas, o bloco do motor, o eixo, né? A engrenagem aqui, elas são muito maiores do que o ser humano, né? Então são peças de tamanho diferenciado. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem um torno vertical usinando aqui o que deve ser o bico de um submarino, alguma peça, ou um bico de um avião de grande porte. E aqui a gente consegue ver o operador, né? A pessoa aqui, para ter uma ideia do tamanho que tem essa peça aqui, né? Então a gente tem processos de usinagem que são para peças muito grandes, tem processos de usinagem que são para micropeças, peças menores do que 1 milímetro. Nessa mesma literatura, ela faz uma separação dentro dos processos de fabricação, dos processos de manufatura, ela separa os processos de usinagem numa parte chamada de processos com remoção de material. Então, processos de manufatura que removem material para obter a peça. A gente pode ver que tem vários métodos de remover material. Tem jato, elétrico e químico, mecânico, feixe de energia e ultrassom. Dentro disso, a gente pode classificar processos convencionais de remoção de material, os processos do tipo mecânico, que são aqueles que a gente mais
conhece, né, os processos mais tradicionais, que são processos de torneamento, fresamento, furação, ou os processos que usam rebolo, lixa, né, lixamento, polimento, lapidação. Então, essa classe dos projetos mecânicos, por que é mecânico? A gente vai ver isso na parte referente à geometria de corte, à formação do cavaco, a gente vai entender que esse tipo de processo aqui ele tem uma característica diferente dos outros, né? E os outros, né, todos os processos, eles são classificados como processos não convencionais de remoção de material. Por exemplo, quando a gente fala em jato, pode ser jato de água abrasivo, os feixes de energia, pode ser o corte a laser, o corte a plasma, pode ter usinagem por ultrassom. Tem os métodos bastante utilizados, os métodos químicos, por exemplo, de textura química, ou os métodos elétricos, né? A eletroerosão, que é um método de descargas elétricas, né? Electrical Discharge Machining. Então, também é uma maneira de se remover material. Vocês vejam que tem bastante tipo de processo e todos eles são de remoção de material. Para chegar no produto final, remova o material na forma de cavaco. Às vezes o cavaco é uma coisa que a gente não consegue identificar como aquele cavaco que sai da broca, aquele cavaco que sai do torno, mas ele também é uma forma de cavaco. Bom, esse vídeo é uma introdução, ele serviu então para a gente entender o que é o processo de usinagem, onde ele se classifica. Mais para frente a gente vai estudar a geometria de corte da ferramenta, como funciona a formação do cavaco, né? Como é que essa ferramenta, essa geometria de corte forma o cavaco. A gente vai também estudar alguns tópicos de segurança no trabalho, porque quando a gente trabalha com máquinas operatrizes, com geração de cavaco, a gente tem riscos à saúde e é importante sempre ressaltar isso, principalmente para quando a gente for fazer as nossas atividades práticas. Tá bom? Obrigado, até a próxima.